Olá, uma boa noite para você que me segue aqui no Facebook. Hoje estou aqui para conversar com você sobre um assunto que é considerado tabu. Eu conversar sobre a morte e conversar sobre o processo de luto. Ao longo das últimas semanas nós conversamos sobre as fases da doença de Alzheimer. Meu último vídeo, minha última conversa aqui com você foi sobre como morre uma pessoa que tem essa doença. E é claro que esses assuntos nos levaram, me trouxe hoje a conversar com você sobre a questão do luto. O que você pode fazer para enfrentar melhor, no futuro, o processo de luto. E esse vídeo, na verdade, ele não é somente para cuidadores de idosos, Esse vídeo é para qualquer pessoa, porque todos nós um dia vamos enfrentar a morte de alguém querido, de alguém que nós amamos. Então, esse vídeo é para você que está assistindo, independente se você é cuidador, se você é cuidadora de idosos ou não. Quero desejar uma boa noite para quem está entrando aqui na página agora. Deixa eu ver aqui quem está presente comigo. Uma boa noite aqui para minha mãe que está me assistindo. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no computador para ver quem está online. Se você estiver aqui me assistindo, pode colocar aí uma boa noite, para eu saber quem é você. Então, enfim, hoje o nosso assunto, então, é o processo de luto, Você pode estar aí, de repente, se perguntando, quem sou eu para falar sobre luto, Uma jovem aqui conversando sobre esse assunto. Mas, além da minha experiência profissional, eu tenho também a minha experiência pessoal com a questão da morte, Hoje eu vou falar um pouquinho também sobre a minha história para você. Eu sou viúva há aproximadamente 2 anos e meio, então eu conheço o processo de luto não apenas como profissional, auxiliando cuidadores, auxiliando pessoas que passam por esse processo de enlutamento, mas também passei por isso pessoalmente com a perda do meu marido. Uma boa noite aí para a Lu, que está presente. Prazer ter você por aqui, Lu. Então hoje nós vamos conversar sobre esse assunto, Vou te dar 5 dicas para que você que cuida especialmente você que cuida de uma pessoa que tem uma doença incurável ou que já está em fase final dessa doença, caminhando para um processo de morte, o que você pode fazer para lidar melhor com essa situação. Porque, gente, hoje em dia, nos últimos anos, na verdade, nas últimas décadas, o assunto da morte tem sido um tabu. Nós falamos pouco sobre o assunto da morte. E quando a gente fala pouco, quando a gente reflete pouco sobre isso, a nossa capacidade de enfrentar a morte, de alguém querido, de enfrentar essa perda, se torna muito mais difícil. Porque a gente precisa voltar a refletir sobre esse assunto. Lidar, discutir a morte, conversar naturalmente com a morte, faz com que a gente consiga enfrentar melhor o processo da perda. Eu lembro que aproximadamente 2 anos e meio, como eu falei para vocês aqui, quando eu fiquei viúva, eu levei a minha filha no velório do meu esposo, e as pessoas questionavam aquilo como se fosse algo assim, algo espantoso, você levar uma criança num velório. Por quê? Antigamente as pessoas falavam sobre esse assunto naturalmente, as pessoas morriam, inclusive, dentro da sua residência, e hoje a gente tem pavor de falar sobre morte. Quando alguém fala sobre a morte, a gente bate 3 vezes aí, porque é como se falar sobre a morte a gente atraísse, ela para a nossa vida. Mas hoje eu quero que você entenda que é super importante que você reflita sobre esse assunto e que você se prepare, Quando a gente fala se preparar, é claro, Ninguém nunca está preparado para perder uma pessoa que a gente ama. Você nunca está 100% preparado para isso. Mas o seu processo de luto, ele vai ser dolorido, mas ele pode ser dolorido e menos sofrido se você souber lidar e se você se preparar na medida do possível para lidar com essa situação. Então, a gente sabe que a morte é inevitável. Se você cuida de uma pessoa que tem um diagnóstico de uma doença incurável, ela vai falecer, assim como eu vou falecer e você vai falecer também. Mas a gente já tem um diagnóstico fechado, então é importante pensar sobre isso, sim. E isso vai ser muito importante porque também, lá na frente, quando essa pessoa falecer, se você já estiver pensando e se preparando para tal situação, possivelmente você vai enfrentar o luto melhor e você não vai ter necessidade de usar medicação como a gente vê hoje. Hoje em dia, a medicação ela é oferecida indiscriminadamente para quem está em processo de luto. E aí, o que acontece com isso? Eu não estou dizendo para você que você não vai ter que usar, que nunca é indicado usar a medicação.
Mas muitas vezes a medicação ela vai apenas adiar o seu processo de luto. E muitas vezes as pessoas ficam dependentes para o resto da vida da medicação, porque não conseguem lidar com os seus sentimentos conflituosos. Então, nós vamos conversar sobre isso também. É importante, sim, passar pelo processo da dor. O processo de luto é um processo doloroso, sempre vai ser, mas com as dicas que eu vou te dar aqui, você vai conseguir enfrentar melhor, né? E eu posso dizer isso, assim, com firmeza, porque eu passei por isso, né? Perdi uma pessoa que eu amei muito, que foi o meu esposo, e hoje eu consegui superar esse processo de luto com essas dicas que eu vou oferecer para você e que eu espero que te ajude também aí futuramente, né? Se você, hoje aqui na minha página, a maioria das pessoas são cuidadores de idosos que têm a doença de Alzheimer. Então, é um diagnóstico já fechado, ou seja, é uma doença progressiva. Então, é importante sim que você aprenda a lidar com essa situação. Eu já vou começar a falar com vocês já em 2 minutinhos sobre essas dicas. Deixa eu só ver quem está presente aqui na página. Quem estiver aqui pode dar uma boa noite. Boa noite, Leandro. Um prazer ter você por aqui também, sempre me assistindo, né? Então, vamos lá, gente. Como eu falei com vocês, né? Você que está assistindo agora, que vai assistir esse vídeo futuramente, existem algumas formas de a gente lidar com o processo de luto, né? Com a morte de um ente querido, a perda de um ente querido, de uma forma um pouco mais suave, né? E é sobre isso que eu vou conversar com você agora. A primeira dica é você aceitar a morte, né? A gente precisa entender que não é possível controlar. Por mais que você tente lidar com todos os sintomas dessa pessoa, por mais que você busque auxílio médico, por mais que você viva no hospital a cada respiro, a cada susto que essa pessoa te dê, não é possível controlar a morte. A morte, ela inevitavelmente vai acontecer. E quando a gente pensa nisso, quando a gente aceita que a morte vai acontecer, a gente consegue valorizar muito mais a vida. Não só a nossa vida, mas também a vida dessa pessoa, por exemplo. Às vezes você está cuidando de uma pessoa já há 5 anos, há 10 anos, você está cansada. Às vezes você já passa a se tornar uma pessoa reclamona, você já não vê mais sentido nessa situação. E quando você para e você percebe que aquilo ali vai ter um fim, que aquela pessoa um dia vai embora, você se dá conta do amor que você tem por aquela pessoa e você começa a ressignificar a sua vida e também ressignificar o seu processo de cuidado. E muitas vezes coisas banais que às vezes você está enfrentando nesse processo de cuidado, você vai percebendo que é possível você superar, que aquilo ali não é nada diante dessa certeza de que aquela pessoa que você ama um dia vai embora, né? Eu passei por esse processo. Eu lembro que na época que o meu esposo, ele teve câncer. Então eu lembro que na época, quando ele descobriu a doença, nós tínhamos nos separado. E nós estávamos, acho que aproximadamente uns 30 dias separados, né? E aí, quando ele teve o diagnóstico da doença, é uma doença incurável, eu tive que lidar com essa questão da morte. A morte está ali. A morte vai levar essa pessoa que eu amo. E aí eu comecei a perceber que muitas coisas, muitas brigas eram banais, muitas coisas que eu reclamava eram banais e que, assim, o mais importante para mim era a vida daquela pessoa. E eu sabia que um dia eu ia perder. Então, eu passei a valorizar muito mais. Então, quando você aceita, você entende que a morte é incontrolável, que ela vai acontecer, você valoriza muito mais a vida dessa pessoa. O seu processo de cuidado, ele passa a ter um significado muito maior. E você passa a se tornar uma pessoa melhor também. Porque você passa a se desenvolver, a buscar ser uma pessoa melhor para aquela pessoa e para você. Porque também não tem como você se tornar melhor para alguém, você cuidar bem de alguém, se você não cuida de si mesma, né? Então, é muito importante que você aceite isso, que você não controla e que você reconstrua um significado para esse processo de cuidado. Quero dar uma boa noite para Simone, que está aqui presente, a Marinês também, né? Sempre presente aqui na página, deixando os comentários. É um prazer ter vocês por aqui e espero que vocês estejam sempre aqui também, né, me acompanhando. Hoje o assunto é bem pesado, né? Que é o processo de luto, de morte, mas é importante que a gente reflita sobre esse assunto, né? E a segunda dica, então, que eu quero dar para você, para que lá na frente, né, quando você perder de fato essa pessoa que você ama, você consiga superar melhor,
é importante que hoje também você já busque o apoio de pessoas que passaram por esse processo, que na verdade é um processo de luto antecipatório. Quando você cuida de alguém que já tem um diagnóstico de uma doença incurável, né, você está lidando todos os dias com luto antecipatório, ou seja, você sabe que aquela pessoa ela vai falecer, mas ela não faleceu ainda, ela está ali viva, mas ela um dia vai. Então, você está lidando com luto antecipatório. Então, é importante que você esteja em contato com pessoas que já passaram por isso, porque não é fácil, né? Todos os dias você sentir a dor, você saber que essa pessoa vai embora. É um luto todos os dias, é uma dor todos os dias. Então, muitas vezes a gente enfrenta sentimentos conflituosos, né? Às vezes, sentimento de culpa, junto com o sentimento de cansaço, junto com o sentimento de raiva, porque aquela pessoa está indo embora, né? Então, é importante você conversar, você ter acesso, você ter amizade, você buscar apoio de pessoas que já passaram por esse processo de luto. Isso vai te ajudar demais. Você vai entender que muitos sentimentos conflituosos que você tem, que às vezes você acha até que tá ficando doida, né? Poxa, em determinados momentos eu tô com raiva, eu tô cansada de cuidar. Às vezes até o cuidador deseja a morte daquela pessoa porque vê aquela pessoa sofrendo e sofre junto e às vezes quer um baixa daquela situação. Mas ama profundamente aquela pessoa. Então isso é muito comum, esse sentimento conflituoso é muito comum. Você amar muito e ao mesmo tempo você está vendo aquela pessoa sofrendo, você está sofrendo também. E você com esse sentimento conflituoso, às vezes você acha que é anormal, você não sabe lidar com isso. Quando você tem um apoio de pessoas que passaram por esse processo, você vai entendendo que tudo isso é normal. Então, é importante conversar com pessoas que já passaram por esse processo de luta antecipatória também, tá? Uma boa noite para Rose, para a Neia também, conseguiu, né, Neia, acessar aqui a página, que bom, né? A Neia estava tendo um pouquinho de dificuldade para acessar os vídeos, é muito bom ter você por aqui, Neia. Então, vamos lá para a terceira dica. O que mais que você pode fazer hoje para lá na frente lidar melhor com o processo de luto, tá? A terceira dica é você aprender a desapegar dessa pessoa amando. O que é isso, gente? Quando uma criança nasce, ela é totalmente apegada e dependente dos seus pais. E se os seus pais não introduzirem essa criança na vida social, ou seja, na escola, no contato com outras pessoas, essa criança ela vai se tornando totalmente dependente dos pais. O que faz com que ela desapegue? Quando ela tem outros projetos de vida, que no caso da criança, né, os pais que vão inserindo essas crianças em outros espaços sociais, né, em escolas, em contato com amigos, em contato com igreja, enfim. Essa criança vai desenvolvendo a sua vida própria, né? De início, claro, infância, adolescência, ele guiada pelos pais, mas vai sendo introduzida a um projeto de vida que é dela. E você, que é cuidador, tem que aprender também a desapegar, amando, né? Você vai continuar amando essa pessoa, mas durante esse processo de luta antecipatório, você já vai construindo as bases para a sua vida futuramente quando essa pessoa se for. Se você não fizer isso, se você viver trancada, apenas 100% dedicada a essa pessoa, sem cuidar da sua vida e sem pensar no seu futuro, você futuramente vai ter muita dificuldade para lidar com o luto. Por quê? Quando a gente está no processo de luto, a gente sente aquela perda que parece assim, tá rasgando o nosso coração, né? A gente sente aquele vazio muito grande na nossa vida. Quando você já pensa algum projeto de vida, você começa a fazer isso, né? Ao longo já desse processo de luto, de tristeza, você se força a fazer outras atividades, a fazer uma atividade física, a voltar a fazer alguma coisa que você gostava de fazer. Isso vai fazer com que futuramente você tenha atividades, né? Você tenha outros objetivos na sua vida que não sejam só ser a cuidadora. Porque se você fica inserida apenas nesse processo de cuidado, quando essa pessoa se vai, você fica sem objetivo na sua vida. Você já se acostumou, já se adaptou a apenas ser cuidadora e você não vê mais sentido em nada na sua vida. Então, é importante que você reconstrua, que você pense nos seus projetos de vida para o futuro, que você já comece, se possível, a inserir atividades na sua vida, a fazer coisas que você goste. De início vai ser difícil, se você é cuidador há muitos anos, já tem tempo que você não faz outra atividade da sua vida que não seja cuidar, vai ser difícil. Às vezes o cuidador se sente culpado por sair de casa, por fazer alguma atividade. E é muito importante que você entenda que isso é necessário para você, para que você consiga viver futuramente, para que você tenha algum objetivo na sua vida. Reconstrua seus projetos de vida.
Uma boa noite para Rose, né? A Rose me disse que o esposo dela tem Alzheimer precoce, né? Tem 55 anos e descobriu aos 53. É muito raro, né, Rose? Apenas 5 a 10% dos casos, né, de Alzheimer são em pessoas jovens, né, antes dos 60 anos, mas acontece. E acredito que seja um processo muito doloroso, porque nunca é esperado que uma pessoa nessa idade tenha doença de Alzheimer. Mas acontece sim, né? Assim como o meu esposo, ele teve câncer de próstata por volta de 43 anos, né? Então não era algo esperado para a idade dele, mas aconteceu e a gente tem que enfrentar. É muita dor, mas é necessário enfrentar esse processo buscando informações, né? Para cuidar dessa pessoa da melhor forma possível, mas principalmente para a gente se cuidar, né? A quarta dica que eu dou para você, então, para você já começar a exercitar isso, para você lidar com o luto, é você descobrir os desejos dessa pessoa. Muitas vezes essa pessoa que você está cuidando, e aí eu volto a dizer, eu não estou falando apenas de uma pessoa que tem a doença de Alzheimer, mas você está cuidando de alguém que tem alguma doença incurável, enfim. É importante que você conheça quais os desejos dela que ela não realizou e você tentar realizá-lo. Às vezes é uma viagem que essa pessoa queria fazer, às vezes é estar em contato com alguém, às vezes é assistir algum show. E aí é muito importante que você tente suprir isso. Isso lá na frente, né? Quando essa pessoa quando essa pessoa partir, você vai ter aquela sensação de que você conseguiu dar prazer para aquela pessoa, de que você conseguiu fazer com que os últimos dias de vida dessa pessoa fossem mais agradáveis, fossem mais felizes. Então, se essa pessoa é lúcida, converse com essa pessoa sobre os desejos dela, sobre o que ela gostaria de realizar, quais são as vontades dela e se una junto com outras pessoas para realizar o desejo. Isso lá na frente vai ser muito importante para você, tá? A quinta dica e a principal dica de todas é você resolver as pendências emocionais e relacionais com essa pessoa. Os processos de luto mais dolorosos são os processos de luto de pessoas que tinham mágoa, que tinham raiva, enfim, que tinham algum sentimento negativo ainda em relação a essa pessoa que morreu. E aí o processo de luto passa a ser muito desgastante e muito prolongado. Eu trabalho em hospital já há uma década e geralmente quando alguém morre e a gente vê que um familiar fica assim extremamente desesperado, geralmente esse familiar tinha alguma dívida com aquele idoso. Às vezes a gente vê no hospital, por exemplo, aquele cuidador que está ali todos os dias, cuidando, se doando. Quando aquela pessoa falece, ele vai sentir aquela dor imensa, porque a dor do luto ela é proporcional ao amor que a gente tem por aquela pessoa que está morrendo. Então ela vai sentir muita dor, mas vai ser muito diferente do sofrimento daquela pessoa que não ajudou a cuidar, por exemplo. Né? Então, você resolver suas pendências emocionais, às vezes, você cuida dessa pessoa, mas você precisa perdoá-la por alguma coisa que aconteceu na infância ou alguma coisa que aconteceu na adolescência. Então, é importante que hoje você já peça perdão, você já reate essas relações. E é importante também que você consiga proporcionar um ambiente, se você é o cuidador principal, né? Para que essa pessoa ela reate relações e ela resolva os seus conflitos com outras pessoas também, né? Eu tenho vários casos parecidos com o que eu vou contar para vocês, mas um dos mais chocantes assim para mim foi de uma senhora. Ela já estava em estágio final de uma doença e aí ela sempre ia para o hospital onde eu trabalhava, aliás, pronto-socorro. Chegava lá, a gente sempre... Olha, hoje Dona Fulana vai, pelos sintomas que ela apresentava. E ela não falecia. Hoje Dona Fulana vai. Ela não falecia, voltava para casa, estágio final, vinha para o hospital e ficou ali durante um bom tempo. E aí, um certo dia, eu chamei o esposo dela e aí falei para ele, falei assim, tem alguém que ela precisa perdoar? Tem alguém que ela pedia para ver? Tem alguém que precisa pedir o perdão dela? E aí ele falou para mim que já tinha muitos anos que ela não convivia com algumas irmãs que moravam no Rio de Janeiro, que eles não tinham contato, não se falavam. E aí eu pedi a ele o telefone, enfim, ele buscou, no outro dia ele retornou lá no pronto-socorro. A gente ligamos para essas irmãs vieram. Quando essas irmãs vieram, entraram na enfermaria, que tiveram contato, que pediram perdão àquela idosa, naquela madrugada aquela idosa faleceu. Ou seja, estava faltando para ela algo que era reatar essas relações, né? Antigamente a gente acreditava, né? Muitas pessoas falavam que isso tinha a ver
muito com algo espiritual e pode ter a ver também, enfim, não estou aqui para dizer que não tem a ver, mas muitos estudiosos já provaram, né, que às vezes, principalmente Elizabeth Ross, vocês podem pesquisar sobre ela, depois eu vou colocar a indicação do livro dela aqui no Facebook, em que ela fez pesquisa com pessoas que estavam ao final da vida e eles chegaram à conclusão de que muitas vezes as pessoas estão em fase final da doença e elas, para chegar àquele momento de partir, é necessário reatar relações e estar em paz. Então, assim, é muito importante que seja promovido um ambiente de paz entre você e a pessoa que você está cuidando, entre essa pessoa e talvez outras pessoas que ela precise perdoar ou que ela precise do perdão dessas pessoas, para que ela fique em paz, para que você fique em paz também. Às vezes o que acontece com o cuidador, um outro exemplo, às vezes você está aí cuidando 5, 10, 15 anos de uma pessoa e suas irmãs, enfim, primos, não estão nem aí para a pessoa que você está cuidando. E aí você fica resistente a realizar esse tipo de aproximação. Só que quando essa pessoa for embora, essa pessoa que você cuida falecer, aí você vai refletir, poxa, de repente se eu tivesse deixado, se eu tivesse promovido essa reaproximação entre essas pessoas, né, mamãe ou papai, enfim, essa pessoa que você cuida, poderia ter falecido em paz e eu poderia estar em paz também. E aí você vai ficar se culpando, remoendo essa situação ao longo da sua vida. Então, assim, busque ter paz e busque oferecer, né, um ambiente de paz para essa pessoa que você está cuidando também. Isso vai ser muito importante e essa quinta dica realmente é a mais importante de todas que eu falei, né? Não ter pendências emocionais com essa pessoa e ajudar, auxiliar para que ela também não tenha pendências emocionais, né, e relacionais com outras pessoas aí, enfim, com filhos, com esposo, esposa, amigos, o que for, né, promover esse ambiente de paz. Boa noite aqui para Rosângela, que está presente também. Eu estou tentando abrir aqui o comentário da Marinês. Boa noite para Vera também, que está aqui. A Marinês está me falando, né, que ela está com a vida parada, que a mãe só tem ela para cuidar. Então, às vezes, Marinês, eu vou falar isso na semana de prevenção ao adoecimento da cuidadora de idosos, eu vou falar sobre isso. Às vezes só tem você como filha, mas a gente pode recorrer a outros auxílios, né? Eu não vou entrar aqui nesse assunto agora, mas na semana de cuidadoras, né, do cuidador de idosos, nós vamos conversar sobre esse assunto e eu quero te auxiliar a lidar com essa situação também, a conseguir o apoio, mesmo que seja pequeno, mesmo que seja por poucos dias ou por poucas horas de outras pessoas. Qualquer espaço, né, que você que é cuidadora, que é cuidador, consiga para cuidar de si, para relaxar, para dormir, para o que for, qualquer espaço longe desse processo de cuidado é importante, porque você precisa descansar mentalmente, fisicamente. Então, qualquer hora é importante para você e nós vamos conversar sobre isso na semana de prevenção. Então, retomando aqui, né, para a gente fechar, os 5 tópicos, então, o que você pode fazer hoje para amanhã, para futuramente você lidar melhor com o processo de luto. Primeira coisa, você aceitar a morte, aceitar que você não tem controle sobre a morte, refletir sobre isso sim, para você valorizar a sua vida, valorizar mais essa pessoa que você está cuidando. A segunda dica, buscar apoio de pessoas que já passaram por esse processo de luto, por esse processo difícil. Isso vai ser importante para você entender que esses sentimentos que você está sentindo são super naturais. A terceira dica é você aprender a desapegar, aprender a construir, reconstruir, a pensar novos projetos de vida para você, para que quando essa pessoa, né, chega o dia dela, né, dela partir, você tenha uma vida pela frente, você consiga enxergar uma vida. A quarta dica é você tentar realizar os desejos dessa pessoa, oferecer prazeres e alegria para ela, vai ser muito importante. E a quinta dica, e a principal, é você resolver suas pendências emocionais com ela e proporcionar também formas dela resolver as pendências emocionais com outras pessoas. Então, assim, quando você chega nesse processo que essa pessoa, ela de fato, ela morre, e você percebe que você perdoou, que você conseguiu exprimir seus sentimentos, que você cumpriu sua missão de cuidado, que você amou o tanto que você tinha que amar e que você não tem arrependimento, você vai sentir dor. Isso eu posso te afirmar, você vai sentir dor, porque você ama. Mas você vai conseguir enfrentar muito melhor esse processo de luto. Você pode ter certeza que você vai passar por isso de uma forma muito mais tranquila
e bem mais tranquila do que daquelas pessoas que não, enfim, que não seguiram essas dicas que eu estou te dando aqui e que preferiram negar e fingir que a morte não vai acontecer. Então, o processo de luto é muito mais duro para essas pessoas. Então, essas foram as dicas de hoje, né? Quero mandar um abraço aqui para Regina Arruda, que entrou agora também. Prazer ter você por aqui, Regina. Esse foi o tema de hoje, então, eu espero te ajudar. Quero dizer para vocês também que em outubro, início dia 22 de outubro, nós vamos ter a Semana de Prevenção ao Adoecimento da Cuidadora de Idosos. Convide outras pessoas para participar. Eu vou oferecer dicas para vocês lidarem com a questão da sobrecarga de cuidado, com as questões emocionais, né? Muitas vezes nesse processo de cuidado, a cuidadora, o cuidador fica depressivo, fica ansioso, não sabe lidar com a questão da rotina, com as inúmeras atividades que tem que realizar. Então, nós vamos conversar, vou estar aqui ao vivo, tirando as dúvidas de vocês também. E vai ser muito importante esse momento. O início vai ser dia 22 de outubro, às 20 horas. Depois nós teremos mais um encontro no dia 24 e também no dia 26, sempre às 20 horas, aqui na minha fanpage. Então, convide outras pessoas, marque aí os seus amigos que são cuidadores nessa publicação. E vai ser muito importante ter a presença de vocês por aqui. Uma boa noite para Márcia, que entrou agora aqui. Prazer também ter você por aqui, Márcia. Também é muito importante para mim que vocês deixem seus comentários, se foi importante para vocês, né? E que vocês compartilhem com outras pessoas também. Enfim, essa mensagem, né? Quando a gente se beneficia de algo, a gente tem que também compartilhar para que outras pessoas tenham o mesmo benefício, tá certo? Um forte abraço para Vera. Vera falou que tá quietinha, né? Mas tá assistindo. Vera, tô vendo aqui que você tá assistindo. Uma boa noite para Sônia Pinto também. É prazer ter você por aqui. Bom, então é isso, gente. Uma boa noite para vocês. Vocês fiquem bem, fiquem com o coraçãozinho aí em paz, né? É difícil lidar com esse processo, mas eu acho que juntos a gente pode superar. Tenho certeza que juntos nós vamos superar aí esses processos, esses desafios aí da vida, tá certo? Uma boa noite para a Zetinha, que entrou agora também. Prazer ter vocês por aqui. Uma boa noite quem chegou agora no finalzinho, né? O vídeo vai ficar aqui disponível no Facebook. Daqui a alguns minutinhos vocês já vão poder assistir novamente. Forte abraço aí, Vera, Rose, e até o próximo encontro. Provavelmente, né, estarei aqui ao vivo com vocês na quinta-feira, mas eu deixo a notificação aqui no Facebook, tá certo? Forte abraço, então. Um abraço, Márcia, um abraço, Regina, e até o nosso próximo encontro. Fique em paz.